Oi, gente, como é que vocês estão? A gente está aqui para mais uma gravação do nosso Estúdio Pod. Marcele, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui novamente. Hoje a gente vai receber a Paula Nascimento, ela é ministra da palavra. Paula, queria te agradecer por você ter topado estar aqui com a gente. Obrigada, Paula. Quero agradecer primeiramente você, Marcele, pela oportunidade, pelo convite maravilhoso. E eu já quero dizer que muito me alegra estar hoje aqui. E como a gente estava até conversando antes, né, de iniciar a gravação, eu tenho um versículo na Bíblia que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu só estou hoje aqui porque eu vejo que você é uma profissional de qualidade. E aquilo que você projeta, os objetivos que vocês têm aqui no empreendimento de vocês, na sua marca, eu posso já declarar sobre a sua vida que Deus vai te levar além daquilo que você planeja. Amém. Além dos seus objetivos, além dos teus sonhos. Amém. Então, hoje eu estou aqui porque Deus me tocou para estar aqui. Não é por acaso. Eu estou aqui porque não foi algo na sua agenda nem na minha agenda. Foi algo escrito na agenda de Deus. E eu já quero declarar sobre a vida de vocês que o empreendimento de vocês, que já é grande, vai ser maior ainda. E eu agradeço por essa oportunidade, por esse convite. Me sinto honrada de fazer parte desse momento aqui. Muito obrigada. Gente, nossa, que lindo. Ai, amei. Muito obrigada. Recebo em nome de Jesus tudo isso que você declarou sobre a nossa vida. A gente está muito feliz também de você ter topado, contar um pouquinho da sua história. Conta pra gente como você começou, um pouquinho de como foi. Paula, Marcele, eu fui criada no ambiente cristão, né? De berço evangélico, meus pais, né? Meu pai pastor, meu avô pastor, minha mãe evangelista, na casa do Senhor também. Então, assim, eu fui criada nesse ambiente e fui modelada por esse ambiente. Então, assim, cresci no evangelho, cresci servindo a Deus e fui sendo modelada na minha vida inteira, ao meu caminhar, por ministrações na igreja, por congressos, por momentos edificantes. E Deus me chamou desde pequena, desde nova, para levar a mensagem dele. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu creio muito, que eu fui desde o ventre da minha mãe, separada por Deus para uma missão aqui nessa terra. Então, assim, eu sou uma pessoa que Deus me separou e eu aceitei essa separação dele e entreguei a minha vida diante dele. Hoje eu sou casada e casada com um pastor também. O nome do meu esposo é pastor Alan Silva, ele é cantor também. Ele ministra a palavra, ele canta, ele é compositor também. Deus tem usado muito ele também neste tempo, nesta geração. Fruto do nosso casamento, a gente tem uma filha chamada Karen. Ela tem 17 anos, daqui a pouco, mês que vem, ela faz 18 anos. Que legal. E também é uma escolhida do Senhor, uma separada do Senhor. Eu sei que Deus também tem propósito na vida dela. Então, assim, a minha vida se resume em uma vida guiada por Deus, separada por Deus. E eu aceitei o chamado de Deus na minha vida desde a minha infância. Que legal. Lindo, né? Você falou sobre propósito de vida. Sim. O que é propósito de vida? Olha, Paula, Marcele, eu acredito que propósito é para que você existe. Tem um para quê. E eu acredito que esse propósito é para todos. Todos nós temos um porquê você existe. Por que você veio aqui nessa terra? Então, assim, na verdade que é muito bom a gente usufruir das coisas boas da vida, mas a verdade é que a gente não veio aqui só para isso. Isso é muito bom, né? A gente gosta de usufruir tudo aquilo que Deus colocou pra gente aqui na Terra, mas nós temos uma missão além disso, que é o propósito de vida. O propósito de vida é para que eu fui formado, para que eu fui gerado, por que eu vim aqui nessa Terra. E lá em Jeremias, capítulo 1, vai dizer: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da tua madre, eu te santifiquei. É Deus dizendo para o profeta Jeremias:
antes de eu te soprar no ventre da tua madre, eu já tinha um propósito na tua vida. Essa palavra antes, ela é um advérbio de tempo. Ela vai dizer que existe, antes. Existia alguma coisa antes de você vir no ventre da tua mãe. Ou seja, quando Deus te soprou, Paula, te soprou, Marcele, no ventre da tua mãe, das pessoas que estão nos ouvindo, você já tinha uma palavra sobre a tua vida. Quando você veio a existir, essa palavra já estava sobre você. E qual é essa palavra? O teu propósito de vida. Deus, na verdade, quando ele olhou para a terra, ele disse assim: vou te soprar no ventre da tua mãe, você vai para a terra com um propósito e com uma missão a realizar. Então, eu costumo dizer que nós não estamos aqui de passagem, né? A vida, ela não é uma passarela, né? Nós estamos aqui por um desígnio dos céus. Deus me designou, Deus te designou para vir à terra e cumprir um propósito. Então, assim, eu acredito muito nisso. Então, o propósito é para que você veio na terra. E eu acredito ainda num propósito que eu, Paula, isso aqui é particular, é meu. Num propósito que eu digo que é universal. Na palavra de Deus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, para mim, Paula, todos têm esse propósito de vida. Que é de anunciar o evangelho. O que vai diferenciar da Paula Nascimento, da Paula Machado, da Marcele, vai ser como realizar esse propósito. Mas esse propósito é universal, é para todos anunciar o evangelho. É isso que eu acredito. E qual é o seu propósito? Então, o meu propósito, que é o propósito universal que eu acabei de falar, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ponto. Esse é o meu propósito. Agora, como eu realizo esse propósito? Eu realizo através da ministração da palavra de Deus, porque eu acredito que cada um no teu específico tem como realizar esse propósito. No meu caso, Deus me chamou desde pequena para ministrar a palavra. E algo que vem até agora aqui na minha memória, Paula, Marcele, é que assim, como eu falei, né, sou filha de pastor, neta de pastor. Hoje, assim, qualquer dúvida que eu tenho, eu vou no meu pai: pai, me explica isso aqui da Bíblia, da palavra. Hoje eu já não tenho mais o meu avô. E que ele não era só o meu avô, ele foi durante muitos anos o meu pastor. Então eu aprendi muitas coisas com o meu avô. E eu lembro que desde pequena ele batia lá em casa, ele sempre foi de acordar muito cedo, e ele chegava lá: minha neta, vem cá, anota aí um sermão, uma pregação minha. Eu falei: ai, vô, que isso? Ele sempre, por quê? O meu avô, ele não tinha muitos estudos. Se eu não me falha a memória, eu acho que ele fez só até a antiga 4ª série primária. Mas, mesmo ele não tendo a questão acadêmica, ele, ministrava a palavra de um jeito que eu, que tenho formação acadêmica, eu não ministro na altura e na grandiosidade que ele fazia. Então, assim, desde pequena, ele batia lá em casa e ele falava: Paulinha, minha neta, vem cá. Ele ia editando e eu já ia preparando os sermões para ele. E eu chegava na igreja e eu falava assim: caramba, poxa, ele tá pregando o que eu, escrevi. E eu ficava tão impressionada que ele fazia aquela questão direitinho, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, né? Aquela ideia de texto bem definida para uma pessoa que não tinha estudo. Mas ele tinha o propósito. Isso. Ela pegou o negócio, tá vendo como é que é? Ele tinha a essência. Então, não é sobre, às vezes, o grau acadêmico que você chega, sobre o seu intelecto, mas sobre aquilo que Deus soprou dentro de você. Ele não tinha formação, mas ele tinha a essência, o propósito que falava mais alto e guiava ele. E ele pregava, ministrava muito bem. Então, eu fui forjada. Um dos exemplos que eu mais tenho é do meu pai e principalmente do meu avô, que também foi o meu pastor. Então, assim, eu fico assim... Diante disso, eu fico: Senhor, me usa, porque, né, é isso que o Senhor colocou na minha vida. Então, é o que eu creio que eu vim aqui nessa terra para fazer. É usar a palavra de Deus como uma ferramenta de atingir a alma, a vida das pessoas. Incrível. E como que você faz para manter o foco no propósito, mesmo nos tempos difíceis?
Então, Paula, essa é uma pergunta que realmente nós vivemos num tempo em que tem duas palavras que eu gosto de dizer muito, que a gente tem que ter muito cuidado, que é a distração e a comparação. Em qualquer coisa na nossa vida, para a gente manter o foco, a gente não pode se distrair. Nem toda distração é pecado, tem problema, não. Mas tem até uma frase que diz assim: a distração faz você chegar atrasada no seu destino final. Então, se você está num propósito, você tem que ter foco, porque se você se distrai, você pode pegar um atalho e depois, para você pegar a rota de novo, você até chega, vai demorar mais, né? Vai demorar mais. Então, assim, Paula, né? Tempos difíceis, cenários difíceis, a gente vive muitas vezes na nossa vida cenários desfavoráveis na nossa vida, mas eu procuro manter o foco no meu ministério, manter o foco no meu propósito de vida. Como, Paula? Sem me permitir distrair. Distrações aparecem a todos os momentos, mas quando você está focado, você sabe quem você é. Isso fala sobre identidade também. Quando você sabe quem você é, aonde você quer chegar, você não permite que nada venha te distrair. Então, assim, eu sou muito focada em quem eu sou. Quem é a Paula Nascimento? Eu quero que, além das ministrações que eu faço, eu costumo dizer, né, que a verdadeira Bíblia é a nossa vida. Sim, é verdade. É as pessoas olharem pra gente e ali elas verem Jesus, Deus, através das nossas atitudes. Às vezes, sem mesmo a gente abrir a boca para falar qualquer coisa. Então, assim, falar é muito importante, ministrar a palavra é muito importante, mas o que eu tenho na minha vida é viver, principalmente a palavra, aquilo que eu ministro. Então, assim, eu procuro não permitir que as distrações da vida me façam me tirar do meu caminho, do meu propósito. E a outra é a comparação. A gente sabe que a gente vive num mundo muito difícil, principalmente aqui, né? A internet que faz a gente estar todo o tempo nos comparando, né? No caso, vou citar o meu exemplo, né? Para as pessoas que ministram a palavra. Fulano ministra assim, faz assada. E eu procuro entender o que a gente falou sobre identidade. Aquilo que Deus colocou em mim é a minha essência, é em mim. Né? Como a nossa digital. Ninguém tem a mesma digital, é única para cada ser. Então, assim, eu tenho pessoas que ministram, que eu sigo o exemplo, que eu sou modeladas por elas, sim, com certeza. São pessoas de relevância no nosso meio, sigo, escuto, admiro, mas eu não me comparo. Eu penso assim, o que Deus deu para ela é para ela, o que Deus deu para ele é para ele. Deus usa cada um conforme a sua vontade e ele vai me usar conforme aquilo que ele separou e colocou para mim. Então, assim, a comparação também é algo que eu não permito que chegue perto da minha vida e me impeça com que eu saia do meu caminho, do meu propósito de vida. Então, assim, eu acho que a distração e a comparação é algo que é inimigo do seu foco. Isso em todas as áreas da sua vida. Se você é empreendedor, em qualquer área, se você ficar olhando pro coleguinha que tá do lado, não, ele faz assim, eu vou fazer igual. Não, exatamente. Entenda que aquilo funciona para ele. Para você funciona de outra forma. O que você tem que descobrir é qual a forma que vai funcionar para você. Então, eu acho que em qualquer área da nossa vida, não permitir com que a distração e a comparação ela venha impedir de você deixar de você ficar centralizado ali no teu foco, que é o teu objetivo, seja no ministério, que é o meu caso, ou em qualquer área da sua vida. Eu acho que a comparação entra muito nessa parte do digital, né? Porque você olha, vou citar o Instagram, você está no Instagram ali, vendo 1000 coisas, e que às vezes não é tão verdade, né? Porque o Instagram às vezes não mostra a realidade, e você está se comparando com algo que nem é tão real. É verdade. Né? É aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a sua. É verdade. Né? Então, a gente tem que saber que o que está ali, você pode admirar, pode e deve,
mais a sua vida. Seja protagonista você da sua história, faz do seu jeito, faz daquilo que Deus programou para a tua vida, que vai dar certo também, porque a comparação é você achar que o do outro deu certo e que o seu não tá dando. Você que pensa, olha para, se eu olhar a Paula Nascimento há 20 anos atrás, olha o quanto que eu já percorri, que eu já melhorei, que eu já avancei, a Paula, a Marcele. Então a gente tem que entender que a comparação, ela te paralisa, ela não faz você avançar. Né? Então, assim, que a gente possa entender que o que Deus tem para a vida de cada um é para cada um. É essência, é seu, vai acontecer na tua vida, a tua estrela vai brilhar também. Então, assim, eu não tenho isso para minha vida. Qual a questão que você falou, né, da rede social, eu olho, eu interajo, eu vejo aquilo que é positivo, aquilo que não é também eu descarto, mas não vou para esse âmbito de comparação. É melhor, tá melhor do que eu. Não. Eu acho que é cada um naquilo que Deus chamou e vocacionou para fazer. Exatamente. E como que foi o seu encontro pessoal com Deus? Como eu disse, Marcele, desde pequenininha eu fui forjada nesse ambiente cristão. Mas tem muitos momentos da vida, porque não necessariamente porque você é filha de pastor, neta de pastor, que você, né, teve o seu encontro com Deus. Tem aquele momento de você ter realmente aquele teu encontro íntimo com Deus. E o meu encontro mesmo íntimo com Deus foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Que eu fui batizada com o Espírito Santo dentro de casa, né? Porque a gente acha que só o ambiente da igreja. Eu pedia muito a Deus, Senhor, eu quero ter um nível, né, de intimidade diferente com o Senhor. Eu quero viver novos níveis. E eu pedia muito a Deus a isso. E eu, com 12 anos, eu comecei a clamar o batismo com o Espírito Santo. E um dia eu em casa, eu costumo dizer, né, o famoso que a gente diz, o quarto secreto, né, que até a Bíblia diz, entra pro teu quarto, fecha a tua porta e ali o Senhor, né, vai falar e vai se revelar com você. Então eu acho que isso não é mais do que um hábito, é uma prática que o cristão tem que ter, de ter esse teu momento particular com Deus. E graças a Deus, eu desde pequena eu tenho esse particular com Deus. E com 12 anos, eu um dia nesse famoso quarto secreto, eu pedi que Deus se revelasse a mim e ali eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, assim, foi o meu encontro com Deus, do poder de Deus, de sentir Deus de uma forma diferente da qual eu estava acostumada, da igreja, de ouvir falar das pessoas. Foi um toque que modificou a minha vida e transformou a minha vida. Foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi nesse momento que você também sentiu que o seu chamado para ministrar? A partir daí que eu comecei a ter a intimidade maior com Deus. A questão do ministrar a palavra, o que eu posso te falar? Eu acredito muito, Paula, que o destino, ele dá pistas pra gente de qual é o nosso chamado. Como, Paula? Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades. Por exemplo, né, eu que gosto muito de doce. Uma pessoa que tem habilidade para fazer bolos, doces, aquilo dali é um talento, um dom que já tem dentro dela. Sim. E é uma pista já do destino para ela descobrir o propósito dela. Então, eu desde pequena, assim, no cenário de estar dentro da casa de Deus, claro que o louvor sempre me tocou muito, né, as orações, mas quando ministrava a palavra, era algo que eu sempre prestava assim, mais atenção, me chamava mais atenção. Então, ali eu já era tocada muito pela questão de ministrar, aquilo já me chamava atenção, já despertava em mim aquela vontade. E aí, batizada com o Espírito Santo, já com esse despertar de Deus sobre ouvir a voz dele, e conforme eu fui também, né, crescendo, estudando, hoje eu sou, né, professora, então a gente acaba tendo essa arte de ensinar, porque também ministrar é um ensinamento. Eu até agradeço a Deus, porque Deus abriu essa porta para mim. Eu sou professora da Prefeitura do Rio, né, que é considerada na área da educação a maior rede de ensino da América Latina. Então, assim, eu agradeço a Deus por Deus ter aberto essa porta para mim.
E assim, a minha área profissional, ela também me ajudou muito a desenvolver e potencializar as minhas habilidades na questão do ministério. Porque o falar em público, né? Desenvolver a habilidade de falar em público. Então, a área da educação, você estar diante de um público, de uma plateia, às vezes acontece os imprevistos, como você lidar, né, com os imprevistos, o microfone parou, faltou luz, e como que você faz? Então, assim, o meu profissional também me ajudou muito a desenvolver o meu ministério e o meu chamado. Então, assim, a partir do batismo com o Espírito Santo, eu acho que tudo potencializou para o meu chamado e para a chama do Espírito Santo ardendo dentro de mim para fazer e realizar a obra de Deus. Bacana, muito legal. E como que você prepara a sua ministração? Existe uma rotina pessoal que você segue? Algo assim? Assim, o que acontece? Eu tenho muito para mim, Marcele, na minha mente, assim, eu leio a palavra para me manter de pé. Eu tenho como rotina na minha vida ler a Bíblia, porque é alimento para minha vida, né? A própria palavra vai dizer que ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Então, assim, eu não leio a palavra para ministrar. Eu leio a palavra para me manter de pé e ser alimento para minha vida. Mas, consequentemente, por diariamente estar lendo e em contato com a palavra, isso já me facilita quando chego a hora de ministrar. Mas quando eu sou convidada, né, para ministrar, eu entro mais intensamente num propósito de oração, de jejum, de uma busca. Porque quando você vai a uma localidade, você não sabe o que você vai encontrar, né? O nível espiritual que as pessoas estão, o que elas estão precisando. Então, assim, mesmo tendo esse hábito diário de estar lendo a palavra como alimento para minha vida, eu procuro estar em propósito de jejum, de oração, em prol daquela ministração, daquele dia que eu vou estar ministrando, justamente porque mais do que a palavra, a gente sabe que quando a gente ministra, a gente enfrenta o mundo espiritual. E para a gente estar, né, de frente para uma ministração, diante de pessoas, a gente tem que estar preparado para essa batalha espiritual que acontece ao tempo todo. Então, assim, eu, apesar de já ter também o hábito na minha vida de jejuar, de orar, de buscar, mas eu intensifico nesse momento quando eu vou ministrar. Há uma intensificação da oração e do jejum. Quando você lê uma passagem, você leu, estudou sobre aquilo, quando você, em algum outro momento, você for ler a mesma passagem, você consegue entender de formas diferentes? Deus fala com você de outra forma? Fala, Paula. A palavra de Deus, ela se revela para mim, como diz a própria palavra, a cada manhã. Né? Eu mesma tenho várias ministrações dentro de do mesmo contexto bíblico, com revelações diferentes. A mesma, né? Se eu te falar, Marcos 5, eu tenho um exemplo, né? Eu tenho ministrações com uma revelação X e outra com revelação Y, porque a palavra de Deus ela se revela assim de maneiras diferentes, mesmo no mesmo contexto bíblico. Sim. E qual foi a ministração mais desafiadora que você já fez? Marcele, eu posso te falar uma coisa? Eu levo tão a sério o propósito, o chamado de Deus para minha vida, que eu posso te dizer para você que todas. Eu não considero nenhuma assim... foi fácil, não, eu sempre, primeiro assim, porque quando eu já aceito aquele convite, como eu falei para vocês, eu já intensifico o processo de oração, de jejum, de busca, e para mim todas são desafiadoras, independente até da quantidade de pessoas que estarão ou não, do tamanho do evento ou não, porque você, né, antes de você ser convidado, é um congresso, é um culto de quinta, de quarta, né, é um circo de oração de manhã, é uma consagração. Independente disso, para mim todas são desafiadoras. Todas. Porque é aquilo que eu te falei, pra gente ministrar, a gente enfrenta um mundo espiritual. Então, assim, todas você enfrenta
a questão espiritual. Então, para mim, todas são desafiadoras. E assim, eu, Paula, me coloco também sempre eu busco sempre dar o meu melhor em todas, independente do lugar, do tempo, onde que não é, eu vou me dedicar da melhor maneira, porque é o meu propósito de vida. Ai de mim, se fizer aquilo que Deus me chamou de qualquer jeito, ou regular, não. O que depender de mim, eu sempre falo, Senhor, eis-me aqui e me usa conforme a tua vontade. Você já pensou em desistir? Não. Já, a gente sempre pensa. E como que você lidou? Sempre, por quê? Porque tudo é sempre muito difícil, Paula. Quem nunca pensou em desistir, seja em qualquer área da vida, em qualquer profissão. Então, assim, o ministério ele não é diferente. Até porque a gente trabalha com todos os lados, né? O espiritual, o humano, o físico. Então, assim, já pensei sim. Já pensei, mas todas as vezes, porque não foram só uma não, tá, Paula? A gente pensa. Eu sempre olhei para trás e ao mesmo tempo que eu pensei em desistir, em parar, eu olhei para trás e vi assim, o quê? Eu já caminhei tudo isso. Eu já cheguei até aqui. Não dá mais para parar. Eu não posso mais parar. Porque é aquilo, já não depende mais só de você. Eu entendo que se eu parar, eu vou me responsabilizar por muitas vidas. Porque o que eu acredito, Paula? Que quando Deus te sopra no ventre da tua mãe, ele olha para a terra e ele diz assim, vai descer agora para a terra uma resposta para uma nação, para um povo, para um bairro, para uma cidade, para uma pessoa. Você sabia, Marcele, que você é resposta de Deus para uma pessoa? Não. Que você é resposta de Deus para uma nação, para um estado? Você é resposta de Deus. Paula, você é resposta de Deus. E aí eu me coloco nisso. Se eu, Paula Nascimento, eu sou resposta de Deus, porque quando Deus me enviou nessa terra, ele falou, eu estou mandando para a terra uma resposta. É resposta de oração para a vida de alguém, é resposta para uma nação, é resposta para um povo, é uma resposta para essa geração. A sua empresa, Paula, é resposta de Deus para essa geração. Você pode parar? Você não pode parar. Você pode até pensar em parar, porque essa vontade é inerente ao homem. A gente sente vontade, a gente vê as dificuldades, a gente vê o cenário desfavorável. Pensar é uma coisa, mas parar a gente não pode, porque o seu profissionalismo, o seu empreendimento, a sua marca é resposta de Deus para essa geração. Então, todas as vezes que eu penso em parar, eu me lembro, eu sou resposta de Deus para uma nação, eu sou resposta de Deus para essa geração. Então, eu não posso parar. Incrível. Lindo. Incrível. E realmente, em algum momento, a gente pensa, né? Às vezes a gente nem externa, né? Fica só na nossa mente. Mas realmente dá vontade em algum momento. Verdade. E Paula, como que você lida com a responsabilidade de levar a palavra de Deus para as pessoas? Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito responsável. Em tudo que eu faço, na minha área profissional, na minha casa. Eu acho que às vezes, Marcele, eu até me cobro demais. Mas assim, eu me dedico muito, justamente por me dedicar, por eu ter na minha mente como que é grande a responsabilidade. Por quê? Eu tenho meu profissional e ali eu desenvolvo as minhas aulas para os meus alunos. Eu não posso fazer nada com que comprometa o ensino deles. Então, eu não posso ensinar errado. Eu não posso falar aquilo que porque a criança ela é uma esponja, né? Ela aprende tudo. Se eu ensinar errado, ela vai aprender errado. E para depois você tirar aquele entendimento daquilo que foi errado, fica difícil. Então, assim, eu tenho um comprometimento com aquilo que eu vou falar, com aquilo que eu vou externar. E ainda mais que a palavra de Deus, ela é algo soberano. Então, eu não posso ministrar uma palavra sem eu ter certeza daquilo que eu estou falando. Sem eu ter a revelação realmente do Espírito Santo. Então, assim, é um peso muito grande da responsabilidade. E eu tento encarar da melhor forma possível, colocando todas as minhas forças
a minha energia para que eu possa me dedicar, e toda vez que eu levo a palavra, eu ter convicção e certeza daquilo que eu estou falando, porque a gente mexe com vidas, Paulo. Sim. A gente mexe com o emocional, com a alma, com o espírito, e isso é muito sério. Se você vai numa academia e um professor já te ensina a fazer um exercício errado, aquilo já te causa um dano físico. Já te prejudica. Que é errado, ok. De repente tem até um reparo, né? Você fez a aula ali errado, o exercício, 1, 2 dias, mas e o espiritual? Se eu declaro e ministro sobre a tua vida algo errado no mundo espiritual, olha o impacto que isso vai ter para a tua vida. Sim, então não pode, não pode ter erros, não pode ter achismos, tem que ter certeza, tem que ter convicção daquilo que está falando e daquilo que está fazendo. Você teve alguns desafios no decorrer aí da sua caminhada? A gente sempre tem muitos, né? Sempre tem muitos desafios. A vida, ela é feita de desafios. Mas, ao mesmo tempo, Paula, eu sou uma pessoa que, de repente, você vai até se assustar com o que eu vou falar. Eu gosto de desafios. Sim. Eu gosto. Se eu ficar naquela rotina, no ordinário da vida, né? Naquela sequenciazinha do normal, do ordinário mesmo, aquilo vai me entediando. Eu já não gosto. Eu gosto dos desafios. Quando você me chamou para estar aqui, eu falei, eu vou nesse negócio. Eu gosto de ser desafiada. Não sei como vai ser, não sei como será, mas eu gosto. Eu gosto de desafio. Parece que acende assim dentro de mim. Não sei, né? A neurociência vai explicar aí, eu não sei explicar, não. Algo assim dentro de mim, eu gosto de me sentir desafiada. E principalmente, óbvio, ser desafiada e vencer o desafio. Sim, A minha meta é sempre vencê-los. Então, no decorrer da minha vida, em todas as esferas, né? Como mãe, como esposa, como mulher, como profissional, no chamado, no ministério, sempre aparece, sempre vão aparecer. Mas eu não me deixo vencer por eles, não. Eu ultrapasso. Isso eu ultrapasso todos eles. É importante. E, Paula, o que você diria para as mulheres que sabem que têm um chamado, mas têm algum medo, alguma resistência de segui-los? Então, o medo, você falou de uma coisa muito importante. Medo todo mundo tem. Nós temos medo de tudo. Sim. O medo é algo, e ele é até positivo, né? De certa forma, De certa forma, sim. Quando você chega, vamos dizer, numa ponte, você só não se joga porque o medo, ele te impede, de você tomar uma atitude dessa. Agora, esse é até um medo bom, né? Quando ele te bloqueia para que você não faça algo que realmente não seria legal. Agora, você não pode permitir com que esse medo, ele cresça de uma tal forma que te paralise. Então, tem uma frase que eu costumo muito dizer, e é uma frase muito dita: tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque o medo, ele sempre vai existir. O medo faz parte da vida. Então, assim, eu digo para mulheres, para homens, para todos, em qualquer esfera da sua vida, vai existir desafio. Desafio sempre dá medo. O novo, a novidade sempre dá medo, mas tá com medo? Vai com medo mesmo. Enfrenta. Porque você pode ter um medo, mas o medo que não pode te ter. Essa é a diferença. Se sentir medo, você pode ter, mas o medo não pode te ter, porque se ele te der, ele te controla, ele te domina, e aí você não pode deixar, porque se ele te controlar e ele te dominar, acabou pra você. Então, o que eu deixo para todas as mulheres, para todos os homens, é isso. Não deixa o medo te paralisar. Vai com medo mesmo, enfrenta mesmo, porque na palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo, eu te esforço, eu sou contigo. Para que palavra melhor que essa? É todos os dias Deus dizendo para você: eu sou contigo, não temas. A palavra não temos o quê? Não tenha medo. Então a palavra deixa bem claro: não temer. E eu sou uma pessoa que outra coisa que eu também sou difícil de ter é medo. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem. O mundo é dos corajosos. É verdade. Tem que ter coragem. Então nós precisamos vencer esse medo aí e ir pra cima da vida e vencer todos os obstáculos. É verdade. Como que é a sua vida devocional hoje?
Então, a minha vida devocional é diária. Tem que ser. Tem que ser, né? Tem que ser. Eu deixo até um exemplo para as pessoas que estão nos assistindo. Nós precisamos, sim, ter uma vida diária com Deus. O que é o devocional? É o momento que você para tudo para você ter aquele momento com Deus. Na nossa rotina, hoje virou moda, né, Paula e Marcele? As pessoas acharem que é bonito dizer que eu tô ocupada. Ai, meu Não tem Deus, tempo pra isso, eu tô ocupada, eu tô cheia, tô isso, aquilo. Beleza, ok. Mas você tem que saber que na sua agenda tem que ter o teu momento com Deus. É claro que, Paula, mas eu posso estar dentro do ônibus e falando com Deus? Sim, claro. Você está dirigindo e você está falando com Deus? Sim, claro. Mas você também precisa ter o teu momento de pausa, só você com Ele, os seus joelhos dobrados, o seu momento de leitura, o seu momento de oração, né? Vamos parar com aquela oração de 3 minutos só, e só de petição, Senhor, me dá. Entrega mais, fala com Deus. Ele é o Deus da tua vida, Ele é o Deus que te formou, que te criou. Começa a desenvolver um diálogo com Deus, porque é a oração que te conecta com os céus. Como você quer ficar conectado com os céus se você só entrega para Ele 3 minutos do seu dia? Então tem uma vida diária com Deus, tem um relacionamento, essa é a palavra, né? Quando você começa a namorar, você começa a investir o quê? Tempo. Não é? Até você chega, né? Namora, noiva, casa. É tempo, é investimento. E o nosso relacionamento com Deus não é diferente. Tem que ter investimento de tempo, né? Costuma dizer que o tempo ele é a moeda mais cara do mundo. E essa moeda, já que ela é a moeda mais cara do mundo, ela precisa ser investida no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa. Então, invista o seu tempo em Deus, que ninguém jamais vai se arrepender. Quem nunca fez devocional? Eu nunca fiz. Dá uma dica para a pessoa que quer começar. Olha, vou te dar um exemplo, vou tentar aqui ser o mais didática possível para quem nunca fez. Paula, para orar, para fazer meu devocional, eu preciso ser da igreja? Não. Deus ele está disponível para todos. Então, assim, como você vai num psicólogo, você chega num psicólogo, você senta e você começa ali conversar e falar com ele. É da mesma maneira. É como nós estamos aqui, como eu estou conversando com a Marcele e como que eu estou conversando com a Paula. Deus, ele é mais real do que a gente possa imaginar. Então, é só uma conversa. É só um papo, é só você dizer para ele o que você sente. É só você agradecer a ele pelo dia que ele te deu. Porque, na verdade, Paulo e Marcelo, se nós estamos hoje aqui e abrimos nossos olhos, foi porque ele permitiu. Porque ele disse assim, hoje eu vou dar mais uma oportunidade para Marcele, para Paula Machado, para Paula Nascimento. Porque se ele não quisesse, nós não abriríamos os nossos olhos. A nossa conta bancária poderia estar recheada. A gente pode estar cheio de seguidor nas redes sociais. Isso não vai impedir com que um dia a morte bata às nossas portas. Então, falar com Deus, fazer o devocional, é agradecer a Deus pelo fôlego de vida. É levantar e dizer, Senhor, muito obrigada. Deus, muito obrigada pela existência, pelo existir. Pelo ar que eu respiro. Então, é simples e é muito fácil. Eu nunca fiz o meu devocional. O que é o meu devocional? É falar com Deus. É isso que eu ia perguntar. Se a oração já é um devocional. Sim, é o seu momento. É claro que a gente costuma a dividir as partes do devocional. O seu momento de falar com Deus através da oração. O seu momento de ler a palavra, a Bíblia, o seu momento de ouvir um louvor, se você gosta de cantar, né, ou não, ou se você vai colocar só o louvor e ali você meditar na letra daquele hino. Então a gente costuma, né, fazer as partes, mas o devocional é o seu momento com Deus.
Mesmo que você não consiga, às vezes, né? Fazer todo o processo, né? Todo o processo, hoje eu vou, né? Tá corrido demais, eu vou orar. É o seu devocional, é o seu momento com Deus, é você e Ele, mais ninguém. É o tempo que... A gente não tira o tempo, não. Hoje eu vou estar com meu esposo. Hoje eu vou estar, né? Vou investir o tempo com os meus filhos. Hoje com a amiga, vou sair com a amiga, né? Para tomar um café. Você tem esse tempo com Deus. Hoje o meu tempo, esse tempo eu reservei para estar com Deus, para estar com aquele que criou a minha vida, que é o dono da minha vida, que é o que dirige a minha vida, que é o que me dá fôlego de vida todos os dias. Porque o amigo é bom, o esposo é bom, o filho é bom, mas só quem te dá o fôlego de vida é Deus. Ele merece um pouquinho mais da nossa atenção. E a caminhada cristã é uma caminhada com muitos desafios, né? Quando a gente começa a caminhar, a gente enfrenta muitas coisas que são onde a nossa fé é colocada à prova. E o que você faz quando a sua fé é colocada à prova? Como eu já falei aqui, Marcele, eu intensifico a minha oração, o meu jejum, a minha busca, porque quanto mais intimidade com Deus... Essa é uma frase muito bonita que eu tenho para minha vida. Quanto mais intimidade com Deus, maior é a revelação dele para minha vida. Então, a pergunta que você está dizendo, eu vou resumir. Ela quer dizer assim, em tempos de guerra, em tempos de batalhas, como que você faz? Eu tenho que me preparar. Primeiro que, na verdade, o soldado, vamos lá, um cara que trabalha no BOPE, ele treina o tempo todo para aquele momento do confronto. Então, existe já o quê? Uma preparação antes. Na verdade, a gente não se prepara diante do confronto. Do confronto. A gente se prepara antes. Esse antes é que faz toda a diferença. Né? Porque para você não desistir, não sucumbir, não cair, você tem que estar preparado. Então, essa preparação, ela tem que já existir antes. Mas é claro que em momentos, né, de batalha, eu sempre intensifico mais minha oração, meu jejum, minha busca. E como eu te falei, eu repito, a minha intimidade com Deus, ela vai revelar o maior nível de revelação de Deus para minha vida. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais ele se revela a mim. Quanto mais eu mergulho no profundo de Deus, mais ele se revela a mim. Quanto mais eu saio do raso e mergulho no profundo, mais de Deus eu conheço e mais fortalecida eu fico. Porque quanto mais próximo do Criador, mais fortificado você está. O que mais te emociona quando você está ministrando? Olha, a palavra de Deus toda, ela me emociona por demais. Porque quando a Bíblia fechada, ela é um livro comum. Ela é um livro comum. Quando você abre, ela é o próprio verbo. O que é o verbo? O verbo é Deus. Ele é a palavra. Então, fechado um livro, quando você abre, é Deus falando. Então, quando você abre esse livro e você, na verdade, você fala aquilo que Deus está falando, porque, na verdade, é como até Deus falou com Jeremias. Quando Deus diz, né? Antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus diz assim, as nações te darei por herança. Aí o profeta Jeremias diz assim, Senhor, eis que sou uma criança e não posso... Ele está querendo dizer assim, o que o Senhor está projetando para mim é grande demais, é muito grande. Quem sou eu? Eu sou pequeno diante daquilo que Deus quer fazer na minha vida. E aí Deus fala, onde eu te enviar, tu irás, e tudo que eu dirá, tu falarás, tu vai falar. Então, assim, não sou eu que falo, é Deus que fala. Então, assim, abrir a palavra de Deus para falar é algo tremendo demais, porque não é sobre mim, é sobre Deus. Não sou eu que falo, é Ele que fala. Então, é mais ou menos por aí. E qual foi o testemunho mais marcante que você recebeu após uma ministração sua? Olha, eu fico muito feliz. Eu não vou te dizer o mais marcante, porque eu acho que o que me toca mais no profundo é quando eu acabo de ministrar e vem pessoas com as lágrimas nos olhos. E aí você vê que o sentimento tá aflorado. E diz assim, essa palavra tocou no meu coração. Essa palavra falou comigo. Valeu tudo. Valeu tudo.
Porque a palavra é essa, a palavra ela tem que ser direcionada e ela tem que ser intencional. Então, quando você ministra e você acaba de ministrar, você tem o testemunho de que essa palavra foi para mim, você diz assim, valeu a pena. Valeu a pena o esforço, valeu a pena eu ter vindo, valeu a pena. É quando você ouve, né? Claro, tem testemunhos, né? Deus me curou, essa questão toda. Mas quando diz assim, a palavra entrou... Porque o que acontece? Hoje, a maior dificuldade que a gente tem é fazer com que as pessoas tenham um coração ensinável. Porque as pessoas têm um coração muito fechado para deixar a palavra penetrar e entrar. Então, assim, porque a gente sabe que se a palavra entra, penetra no teu coração, tudo vai acontecer. A cura vai vir, a libertação vai vir, vai acontecer. Então, o canal de romper mais difícil é justamente deixar entrar. Se quando você acaba de ministrar, a pessoa diz assim pra você, a palavra me tocou, aí você... Era isso. Deus, era isso, entrou. E se entrou, o que ela tá precisando? É cura? Vai acontecer. É libertação? Vai acontecer, porque ela permitiu que a palavra entrasse nela. Como você tinha externado antes, né? Que você, às vezes, se prepara, mas você não sabe o que você vai encontrar no local que você tá, né? E quando alguém te externa isso, deve ser muito especial, né? Sim, é especial. É você dizer, valeu a pena. Foi concluído, a missão foi feita. Deus tocou. E aí nunca, Paula, nunca é sobre a gente mesmo, é sempre só a palavra. Nós, por mais que você estude, que você tenha o poder de persuasão, de convencimento, nada toca mais que a palavra. A palavra mesmo vai dizer que ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta a discernir pensamentos e intenções do coração. A neurociência não sabe onde é a divisão da alma e do espírito. Vocês já ouviram dizer? Não. Ela não sabe. Ela não sabe dizer, mas a palavra de Deus, ela sabe onde é a divisão da alma e do espírito, e ela vai lá. Ou seja, aonde o remédio não toca, a palavra toca. Aonde o psicólogo não conhece, não toca, a palavra toca. Aonde o psiquiatra não toca, a palavra toca. E é essa a palavra. Me diz um versículo, o que te define hoje. Olha, o que me define é a palavra de Deus. Mas tem um versículo que eu tenho muito sobre a minha vida. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu sou uma pessoa que não importa o que eu estou passando, eu creio que vai acontecer. Eu creio que eu vou viver os milagres de Deus. Eu creio que eu vou viver as promessas de Deus. A Bíblia, se você abrir a Bíblia, você vai encontrar N promessas. E aquelas promessas ali estão direcionadas, Paula, para você, Marcele, para mim. E eu, Paula, eu tenho a convicção que eu vou viver aquelas promessas. Então eu tenho muito esse versículo na minha vida. Quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Por quê? A mente do ser humano é que comanda o corpo. Tudo tá na mente. A gente fala, né, do coração, né? O coração é um simbolismo, é uma bola de carne. As suas emoções estão na mente. Se você tem a tua mente controlada pelo Espírito Santo de Deus e você também, né, como ser humano no controle, você vai vivenciar as promessas de Deus na tua vida. Então, tô passando por um momento difícil? Tô, mas eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Tô passando por momentos bons? Também eu trago à memória aquilo que vai me dar esperança. Eu quero estar de posse da esperança. Porque a esperança, ela produz em mim expectativa de um presente e de um futuro. E eu tenho que acreditar, o cenário pode estar caótico, a dificuldade pode ter batido a minha porta, mas fiel é o que me prometeu. E ele me prometeu vitória e é isso que eu confio, ponto final. Então o versículo da minha vida é todos os dias eu levanto. E eu falo assim, hoje vai ser um dia difícil. Eu já sei o que eu vou enfrentar pela frente. Fora as coisas novas que parecem no caminho. Mas a gente já tem uma programação mental do que a gente vai enfrentar. E eu falo pro Senhor, Senhor, no dia de hoje, eu quero trazer à minha memória aquilo que vai me dar esperança. Porque se eu deixo o caos tomar conta da minha mente,
o meu corpo vai sentir, o meu espírito vai sentir, a minha alma vai sentir e eu vou sucumbir naquele dia. Sim. Então eu trago à minha memória só o que me dá esperança. E é incrível que esse versículo, se você ler rapidamente, você não entende o que você acabou de dizer, Exatamente. né? Você repetindo, e eu tô repetindo na minha mente e é realmente o que tá dizendo. Só que no dia a dia você lê e você não percebe. O que eu costumo dizer, Paula, até por ser professora, repetir é pedagógico e didático. Você precisa repetir até entender e até internalizar, até acreditar. O repetir te faz acreditar. Então, todos os dias eu repito, eu quero e vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? É fazer aquilo que eu gosto, não amanhã. Essa semana foi difícil, mas amanhã eu vou estar lá com a Paula e aquilo vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Vai ser bênção para Paula Machado, vai ser bênção para Paula Nascimento, vai ser para Marcele. Nós vamos dar, né, mais um passo adiante, trazer à minha memória o que vai me dar esperança. É isso, é sobre isso. Incrível. E tem alguma mulher da Bíblia que te inspira? Na Bíblia tem muitas mulheres, mas eu posso falar sobre a Esther. Por que eu posso falar sobre Esther? Porque ela tem uma qualidade que me chama muita atenção. A qualidade da Esther é coragem. Esther, ela era judia e ela casou com um rei da Pérsia. E existia um momento que o responsável lá, né, o ministro Amã, que trabalhava, né, para o rei da Síria, ele, vamos dizer assim, ele arquitetou um plano para destruir o povo judeu. E ela era judia. Então ela se defendeu para lutar contra aquele homem que estava ameaçando o seu povo. E o interessante da história é que a história diz que ninguém poderia entrar diante da presença do rei sem ser convidado. Esther faz isso. Ela se apresenta diante do rei sem ser convidada. Coragem. Porque ali ela coloca a vida dela em risco por causa do povo dela. Sim. Por causa de quê? De um propósito de vida. E o nosso propósito, ele é tão emergencial, ele é tão urgente que a gente tem que entender que até que se a gente tiver que colocar a nossa conta em risco, ela vai entrar em risco. Porque o propósito vem em primeiro lugar. E Esther, ela não se preocupou em nenhum momento. O que ela fez? Ela se preparou, ela pediu para que todo o povo jejuasse e orasse durante 3 dias. Então, houve um preparo. Ela não chegou... Aquela pergunta que você fez da preparação. Ela não chegou diante do rei, mesmo sabendo que ela não poderia se apresentar, que ela quebraria um protocolo. O que ela fez? Chamou o povo e vamos lá, povo, vamos interceder, vamos jejuar e vamos orar. Propósito. Então, junto com a fé de Esther, com o propósito, com o preparo para ela entrar diante do rei, ela entrou diante do rei, ela mostrou a situação e ela conseguiu livrar o povo dela. Então, assim, eu sigo Esther como uma mulher de coragem. Sim. E eu tenho muito para mim que tudo na vida a gente tem que ter coragem. Quer vencer? Coragem. Seja forte, seja corajoso. É a palavra de Deus dizendo, seja forte e seja corajoso. O que acontece, Marcélia? Tem atitude, tem ações na vida que não dá para o outro fazer por você. É você. Então, Deus, ele ordena, seja forte, seja corajoso. É você. Você tem que ser. Então, você tem que trabalhar isso em você. Então, assim, Esther é um exemplo de uma mulher de coragem para mim. Eu olho para Esther, eu vejo assim, essa é a mulher que eu tenho que ser. Independente da circunstância, independente de quem que ela tem que se posicionar, ela se posicionou. E hoje nós vivemos um tempo que as pessoas, para não perder muita coisa, elas não se posicionam. Se eu fizer isso, eu perco isso. Se eu fizer isso, eu vou perder seguidor. Se eu fizer aquilo, eu perco vantagem aqui. As pessoas deixam de se posicionar para não perder o que elas acham que é importante para elas. Esther não. Esther se posicionou e ela fez aquilo que ela teve que fazer. Ela salvou o seu povo. E é isso que a gente precisa entender. O meu posicionamento, o seu posicionamento pode salvar vidas também. Caramba.
qual o louvor hoje que tem falado com você? Eu até anotei é de uma cantora que ela tá assim abençoando a vida de muitas pessoas, é a Kailane, Eu Vou Fazer. Eu vou fazer. O louvor fala assim: eu vou fazer acontecer na sua vida. E esse louvor eu tenho para mim, Paula. Deus vai fazer acontecer na minha vida. Amém. E eu já ministro esse louvor. Não posso cantar porque eu não canto, né? Mas depois vocês ouçam esse louvor da cantora Kailane, uma menina abençoada por Deus que está cantando aí pelo Brasil todo. Eu vou fazer acontecer na sua vida. E eu creio perfeitamente nesse louvor. Deus vai fazer, Paula, acontecer na tua vida. Deus vai fazer, Marcele, acontecer na sua vida. Deus vai fazer acontecer na minha vida. E Deus vai fazer acontecer na vida de todos que estão nos assistindo. Vai acontecer. Não tem motivo para não acontecer, Paula. Vai acontecer. É o que eu creio. E é esse louvor que eu tenho para minha vida e tem falado muito ao meu coração. Incrível. Já que você direcionou para o pessoal de casa, deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente, para as mulheres, para os homens. Então, vamos lá. A gente iniciou esse momento, essa conversa, esse bate-papo muito gostoso, por sinal. E eu quero deixar uma palavra para você dizendo que você não é obra do acaso. Você não foi uma combinação entre o seu pai e sua mãe, não. Você foi um desígnio por Deus. Deus te designou para essa terra com uma missão, com um chamado, com um propósito. E o que eu deixo para você é que você seja tocado hoje pelo Espírito Santo de Deus. Abra o teu coração e aceite o chamado de Deus na tua vida, porque quando você aceita o chamado, o propósito que Ele tem para a tua vida, o que eu posso te dizer que vai valer a pena. Se você aceitar esse chamado de Deus, esse propósito, você vai sair de viver uma vida ordinária e você vai mergulhar no extraordinário. E é isso que Deus tem preparado para todas nós, viver uma vida do extraordinário. Amém. Amém. Você quer deixar seu Instagram, o pessoal te Menina, seguir? então, Paula Nascimento, porque eu não sei nem de cor. Me segue lá no Instagram, no TikTok. Eu acho que se botar Paula Nascimento já... A gente vai colocar então embaixo. Já acha. Nos segue lá em nome de Jesus. Sempre uma palavra, né, de fé, de encorajamento. Sim, eu acompanho lá, é incrível. Que Deus abençoe. Obrigada. Queria te agradecer por esse papo incrível, esclarecedor de algumas dúvidas nossas. Foi muito importante te receber aqui. Obrigada mesmo por você ter topado. Amém. Eu que agradeço, Paula. E já anota aí, Marcele, Paula, Davi, que está ali no cantinho dele. Mas já tem um nome profético também, segundo o coração de Deus. Amém. Até o Davi vai receber também. Eu deixo para você, Paula, anota o dia de hoje, porque Deus vai soprar o nome da tua marca, do teu empreendimento, não é só sobre essa cidade não, tá? Então eu declaro as bênçãos de Deus sobre a sua vida, amém? Recebo, Deus abençoe. amém. E eu Obrigada. que agradeço o convite. Foi muito especial, muito importante esse momento aqui que a gente teve, muito esclarecedor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Amém, amém. Gente, obrigada por quem ficou até aí no final. Foi incrível essa entrevista. Se inscrevam no canal, envie para alguém que precisa escutar tudo isso que a Paula deixou aqui, tantas informações, tantas palavras incríveis. Siga a gente no canal e obrigada por vocês terem ficado até aqui com a gente. Um beijo e até o próximo episódio.